Bom dia, pessoal, como vocês estão? Professor Matheus aqui. Bom, vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é sobre o Renascimento. E a mesma aula da semana passada vai seguir, tá? Essa semana. Como vocês podem ver, tá a atividade de hoje para vocês fazerem. Eu vou explicar o assunto, ajudando vocês ao mesmo tempo a responder a atividade para melhor entendimento da turma, tá? Bom, esse primeiro quesito é o seguinte: descreva a vida e trabalho de Johannes Kepler. Na aula passada eu falei que o Renascimento foi um movimento onde trouxe ideias novas, tanto de cientistas como de autores e também como de artistas. Foi um movimento revolucionário que ele começa com o fim da Idade Média, ou seja, novas ideias surgiram. De um lado, o clero, que é a igreja, responsável, ali com muito poderio, era uma instituição e é ainda hoje muito rica, que praticamente naquela época dominava mais da metade do território europeu, tinha muito preconceito e perseguia muito essas pessoas que vinham com novas ideias que não fossem Deus o principal causador delas. Ou seja, todas as ideias praticamente do Renascimento com o movimento humanista, o movimento antropocêntrico, onde o homem é colocado como centro do universo, A igreja perseguia muito essas pessoas que traziam essas ideias, porque elas estavam alienando a população que não tinha estudo a acreditar neles, e assim a igreja ia ficando menos conhecida, menos popular, e a igreja não queria isso daquela época. Então, esse primeiro você vai descrever os trabalhos e a vida de Kepler, que foi um importante astrônomo, e ele criou algumas teorias, ok? Aí você vai e abre o livro nas páginas corretas, da 37 e 40, para responder esse primeiro quesito. O segundo, quem elaborou a teoria heliocêntrica? Já vou responder o segundo e o terceiro ao mesmo tempo. A teoria heliocêntrica, pessoal, o que é que ela oferece? O que é que ela tenta mostrar? Que o Sol é o sistema de tudo e a Terra e os outros planetas eles giram em torno do Sol. Hoje, atualmente, graças aos estudos avançados, sabemos que a nossa Terra ela tem dois movimentos, que é o de rotação, onde ela gira em torno do seu próprio eixo, e o de translação, que enquanto ela gira em torno do seu próprio eixo, ela vai girando em torno do Sol. Então essa é uma teoria comprovada. No segundo quesito você vai marcar quem elaborou essa teoria, e o terceiro você vai colocar o que é essa teoria heliocêntrica, ok? O quarto quesito: por que até a metade do século XV os livros existentes eram de difícil acesso? Um fato interessante, pessoal, é que até o século XV, em meados de sua metade, desse século, todos os livros eles eram feitos à mão, escritos, E geralmente eram as pessoas do clero responsáveis, algumas pessoas, por escrever esses livros. Como naquela época tinha uma parcela mínima de pessoas que tinham estudo, que eram alfabetizadas,
né, que tinham um vasto conhecimento sobre várias áreas da vida. Então, e o clero era muito influente, era muito rico. Quem participava dele tinha estudo, então eles eram responsáveis, esses monges copistas, né, que eram assim chamados naquela época, em escrever esses livros, esses documentos. Agora a pergunta é: por que esses livros eram de difícil acesso? Justamente daí, porque era a igreja responsável por escrever esses livros, ou seja, e esses livros ficavam nas bibliotecas dos mosteiros. Então não era qualquer um que podia ter acesso. Basicamente, quem tinha acesso a esses livros eram as pessoas da igreja, ok? Assinala a alternativa sobre quem desenvolveu a prensa de caracteres móveis. Bom, essa prensa ela foi feita justamente por esse problema das pessoas quererem livros e não terem acesso. Então, uma pessoa, né, que vocês vão assinalar aqui, uma dessas 4 que vocês podem ver, ela criou essa prensa, tá? E que foi desenvolvida a partir de um método, né, de um modelo que foi inventado na China, e essa pessoa modificou principalmente o alfabeto para poder escrever. Então, a prensa foi criada como forma de ajudar a ter um livre acesso a tipos de documentos que as pessoas naquela época não tinham. Você, nesse quinto, vai assinalar quem foi a pessoa que desenvolveu essa prensa. Sexta e última pergunta: o que os renascentistas fizeram sobre suas novas ideias, mesmo com a censura da igreja? Como eu já havia, né, dito a vocês, a igreja, na época que se iniciou o movimento renascentista, ela foi tida como perseguidora a esses artistas, a esses cientistas, a essas pessoas que queriam, digamos assim, trazer a luz da razão para a sociedade, onde tudo que acontecia com a sociedade existia uma explicação, existia uma razão, e o culpado, né, como consequência por esses atos que aconteciam com a sociedade, era o próprio homem. Ou seja, a igreja perseguia essas pessoas que repassavam esse tipo de ideia. Por quê? Se a igreja ela defendia e defende Deus no centro do universo, ou seja, tudo que acontece no universo, como consequência, o principal causador é Deus. Então era essa a ideia que a igreja, na época do Renascimento, repassava. Qualquer pessoa que viesse com uma ideia totalmente distorcida da igreja, a própria igreja perseguia essas pessoas, ou seja, censurava. Então, foi isso que a igreja fez, né? Surgiram novas e novas ideias. Durante a época do Renascimento, a igreja começou a censurar. Porém, esses pensadores, pesquisadores, artistas, eles se reuniam, faziam reuniões às escondidas da igreja para trocarem ideias e também formarem os seus discípulos, ou seja, pesquisadores, intelectuais, pensadores, artistas, reuniam um grupo seleto de pessoas, se reuniam, ensinavam, repassavam suas ideias e discutiam em reunião sobre diversos assuntos. Ok, pessoal? Bom, a aula de hoje vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E é isso.